Então, vamos tentar continuar às 9h, ver se dá certo para a turma, senão a gente volta para as 8h. Mas nosso horário continua às 9h, semana que vem a gente volta para as 9h. Beleza? Já acaba o retiro da Lama Santa, então, horário normal. Bueno. Então, vamos fazer uma prática bem de check-in. Trazer a consciência para este momento. Solta todos os conteúdos da mente por uns instantes. Solta com cada expiração. Como se você tirasse uma mochila das costas. Solta. E deixa a consciência descansar uns instantezinhos só nesse momento. Percebendo o corpo. Percebendo os sons ao seu redor. E abrindo espaço para nós podermos estudar juntos aqui. Para a gente se encontrar com Norman Fischer aqui. Sempre me dá uma alegria esse início, assim, pensar que a gente tem essa possibilidade de se encontrar e de estudar o Dharma juntos. Isso é maravilhoso, a gente pode se alegrar com isso. Então, pode abrir os olhinhos. E nós vamos, então, hoje... Deixa eu só dar uma resposta rapidamente aqui. Desculpa. A gente tinha parado no nosso livrinho, nesta sessão sobre votos. Então, esse tema dos votos é tão bonito, né? Vamos ler, a gente vai conversando. Mas é uma palavra tão... É um conceito tão bonito para nós que estamos acostumados a assumir responsabilidades, fazer promessas, né? Na nossa cultura cristã, judaico-cristã, obedecer mandamentos e depois fazer confissões. Então, esse conceito de voto, para mim, é encantador, assim, tão bonito. E tão importante, né? Vamos ver o que o Norman Fischer fala aqui dos votos. Então, os Bodhisattvas são definidos por seus votos. Os Sutras Mahayana, Sutras são os ensinamentos diretos do Buda, né? Pois no budismo existem outros textos muito importantes que não são atribuídos diretamente ao Buda, mas que foram ensinamentos de grandes mestres também, que nós consideramos emanações do Buda, mas o Buda Shakyamuni mesmo, os ensinamentos dele são registrados e são chamados de Sutra, geralmente. Então, os Sutras Mahayana listam os votos do Bodhisattva, página por página, cada um mais exótico do que o anterior. Ao contrário, a mente sem imaginação é muito mais cautelosa sobre votos e considera que a pessoa só deve fazer votos que sente que pode cumprir em um período de tempo factível. Caso contrário, a pessoa não terá cumprido sua promessa. Apesar de fazer sentido em pequena escala, é muito limitante para a escandalosamente expansiva vida de um Bodhisattva. Lembra, o Bodhisattva tem uma visão completamente fora da casinha, né? Literalmente, assim.
Completamente fora da casinha, no bom sentido, né? Fora da caixa, como dizem, né? Então, se a gente for levar os votos, dá para os votos a mesma solidez que a gente dá para promessas que precisam ser cumpridas e que senão vão ser castigados, né? Isso acaba limitando, né? Então, para os bodhisattvas, um voto não é o mesmo que uma promessa de fazer algo para conseguir outra coisa, ou para não ser punido, né? Ao contrário, um voto é a expressão de profunda intenção e visão, um horizonte em direção ao qual você irá viajar para sempre. Nós já falamos sobre os 4 grandes votos clássicos do Zen. Salvar todos os seres, acabar com todas as ilusões, dominar todos os ensinamentos e se tornar completamente um Buda. Está lá no primeiro capítulo, né? Os votos do Mahayana Zen. Esses votos não são promessas que cumprimos. Certamente nós não podemos realizá-los nesse curto período da nossa vida, desta nossa vida. Talvez algum dia, de algum jeito, mas quem sabe quando? Ainda assim, os votos fazem sentido, porque expressam e inspiram um firme compromisso com o caminho, um modo de vida. Não podemos fazer ou tomar votos como esses, podemos apenas praticá-los. Praticar um voto significa abraçá-lo de um modo sincero e sério. Apesar de nós sabermos que, como estamos agora, com todas as aflições que estão na nossa mente, com todas as nossas preocupações, nosso compromisso não pode possivelmente ir muito a fundo. Claro, será um pouco oscilante, mas se continuarmos a praticar o voto, repetindo sozinho em grupos, refletindo sobre ele, levando ao coração, agindo o melhor que podemos, observando o que acontece quando não o seguimos, nosso compromisso irá crescer. Talvez todo o caminho da prática espiritual não seja nada além de fazer votos, uma vez que eu sinto e acredito quando digo que seres sencientes são inumeráveis. Faço o voto de salvá-los. Minha vida está mudada. Minha vida se modifica com esse voto. Eu não estou mais sujeito à minha própria confusão e apego egoísta. Isso é certamente verdade. Então, pera só, dar uma paradinha aqui. Então, os votos, no caso dos votos do Bodhisattva, a gente tem basicamente 3 níveis de votos no budismo, né? A gente tem os votos do leigo, assim. Os votos iniciais, votos de uma pessoa que quer só começar a ouvir o Dharma, né? Esses, em geral, são mais fáceis de cumprir. Ainda assim, tem um que é difícil. Porque assim, ó, não matar, não roubar, não mentir, não intoxicar a mente e não praticar sexo impróprio. Então, tem umas complicações. Geralmente, as pessoas não tomam o voto de não beber, porque acham que não vão cumprir, né? E no primeiro caso aqui, geralmente os professores recomendam isso. Só tome os votos que você acha que você vai poder cumprir. Então, não matar, a gente fala, não matar é fácil. Não matar é fácil. Não roubar também é fácil. A gente acha, porque eu já vou explicar. Tem umas complicaçõezinhas, assim. Depois, não mentir, já... mais ou menos, né? A gente acha que existe a tal da mentira branca, né? Que é totalmente errado esse termo, mas enfim, a gente acha que existe uma mentirinha que não faz mal para ninguém, né? Depois, não intoxicar a mente, a gente já acha que não consegue nunca mais tomar um copo de vinho, né? Ou nunca mais tomar uma cerveja. Mas não é esse também o sentido. E não praticar sexo impróprio tem uma confusão também, tem uma discussão a respeito do que seria isso, né? Mas, essencialmente, é não causar sofrimento. No caso do sexo impróprio é isso, não causar sofrimento por meio da prática sexual, das práticas sexuais, né? Então, não dá para não dá para a gente realmente definir quais são as ações nessa área da prática sexual que
que tão vedadas para a gente, né, se a gente faz esse voto. Mas se a gente tivesse referencial de não causar dor, sofrimento para o outro através do sexo, a gente entende o que seria isso, né? Mas não tem nada de moralista nesses votos. O único propósito é realmente, como diz a Jetsuma, quando ela deu esses votos lá em Recife, em 2014 ou 15, não me lembro mais. Acho que 14, acho. Ela falou isso, né? Que os votos são como se fosse uma cerquinha, assim, que a gente passa em volta da nossa prática. Então, vamos supor, a gente está querendo avançar na prática, né, budista. A gente quer atingir a liberação de samsara, a gente quer tomar depois os votos do Bodhisattva, ajudar os seres. Então, a gente tem a nossa prática para isso, né? Aí, os votos só servem para a gente não estragar a nossa prática. Ela fala, como quando a gente coloca uma plantinha assim, no jardim, aí a gente pode fazer uma cerquinha em volta dela para os bichos não atacarem, né? Então, os votos seriam mais ou menos isso. A gente faz o voto voluntariamente, ninguém obriga a gente a fazer os votos, né? A gente faz se quiser. Com essa compreensão de que os votos vão nos ajudar a proteger a nossa própria prática, né? No caso desses votos leigos que a gente chama. Só que a complicação, tudo no budismo a gente vê que dá para complicar, né? A complicação é que esses votos, eles deveriam ser mantidos em 3 níveis: corpo, fala e mente. Então, não matar fisicamente é relativamente fácil, porque a gente mata bicho toda hora, né? Mas não é intencionalmente, uma parte das vezes. Mas a gente não poderia matar bicho intencionalmente. Então, nada de matar barata, matar mosquito, nada disso, né? Isso são seres sencientes, né? Então, por que a gente excluiria esses bichos, né? Só porque a gente não gosta deles? Complicado. E tem umas coisas complicadas, assim, umas discussões complicadas. Mas a gente lembra, é voto, né? A gente segue da melhor forma possível. Depois, se a gente viu que quebrou, a gente renova os votos. Tem essa coisa boa, né? A gente pode renovar os votos. Mas a gente não faz os votos com a intenção de quebrar para depois poder renovar. Não é assim, né, que a gente faz. A gente faz os votos. E leva super a sério, assim. Né? De coração, não como um peso, mas de coração. Ah, assim eu quero seguir esses votos, né? Mas se a gente um dia perceber que quebrou, a gente renova. E segue, né? Mas aí que eu estava dizendo, no nível de mente, é muito mais difícil. Toda vez que a gente exclui uma pessoa, assim, a gente congela a pessoa, a gente faz de conta que a pessoa não existe mais, é como se a gente estivesse matando a pessoa na nossa mente. Pensa. Roubar, a gente fala, pô, roubar, para mim é fácil, não vou roubar ninguém, né? Mas não é bem essa palavra, quando a gente vai ver os votos, não é bem essa palavra. O voto é não tomar o que não foi dado. Então, o Lama Santen falava, sabe aquele livro que te empresta e nunca mais devolve? Então, isso é roubar. Né? Tomar o tempo do outro, sabe? Você encontra a pessoa não tem tempo. Ela tá só, sei lá, passando por você. Daí você começa a falar blá, 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 blá. Você tá roubando o tempo da pessoa. Então tem muitas complicações, assim, né? A gente pode ir sofisticando, assim, os votos, né? Mas, essencialmente, o objetivo é esse, nunca é não causar sofrimento para os seres, né? Aí os votos dos bodhisattvas, eles são mais complicados. Realmente tem muitos votos. Eu tenho, se vocês quiserem, eu posso mandar o link para vocês, os votos dos bodhisattvas. São bem complicados, né? Mas é bom a gente saber, conhecer, assim, né? E procurar tomar como norte, assim. E se a gente quebrar, a gente refaz. A gente quebra todo dia o voto de bodhisattva. Depois dos votos bodhisattvas, ainda para quem segue no caminho do Vajrayana, tem os votos tântricos. Esses daí não é possível não quebrar. Porque um dos votos do Tantra é assim, não deixar de enxergar a realidade como ela é. Nunca. A gente nem enxerga a realidade como ela é. Quer dizer, é o tipo do voto que nem dá para quebrar, porque a gente nem faz. Nem consegue seguir, como é que a gente vai quebrar, né? A gente nunca segue, então não tem como quebrar
Não, oficialmente assim, não tem como quebrar. Mas é engraçado esse negócio, né? Mas a gente tem essa intenção, né, de enxergar a realidade como ela é, de não se perder na confusão. Imagina, tá perdido o tempo inteiro. Então, assim, né, não tem problema, a gente vai renovar todo dia, né? Toda hora, na verdade. Os vajrayana a gente renovaria toda hora, se fosse o caso. Mas a gente pode um dia tomar os votos do Bodhisattva, né? Às vezes o Dalai Lama oferece os votos do Bodhisattva, é uma cerimônia super bonita. E também é uma cerimônia bem bonita quando são os votos iniciais são os votos de refúgio, né? É super bonita essa cerimônia de refúgio. A Jetsuma, vários professores já ofereceram, mas a Jetsuma, lá em Recife, ela ofereceu o voto, ela fez a cerimônia clássica, assim, né? Então, você faz os 5 votos, aqueles que, né, não matar, não roubar, não mentir, não encher a cara e não, e não praticar sexo impróprio, né? Ah, tem uma coisa também sobre encher a cara, qual que é a parada de encher a cara? O problema, a gente falou isso, né? Que o problema desse voto de não intoxicar a mente não é o voto em si, né? Mas é porque intoxicar a mente facilita a gente quebrar os outros votos. De não matar, não beber, não matar, não mentir, não roubar, não praticar sexo impróprio, especialmente. Se a gente tá meio fora do, né? Fora do normal, assim, os outros votos, eles facilmente são quebrados. Então, esse é o ponto do não intoxicar a mente, né? E seria, na verdade, né? Não beber, assim, ao ponto de, né? Em tese, assim, uma cervejinha, um copo de vinho seria o problema. Para a maioria das pessoas. Até algumas pessoas que tomam um copo de vinho já fala grego, né? Já sai falando sânscrito, né? Então, não dá, mas depende de cada um. Mas aí a cerimônia a gente tem, né? Tem a recitação, assim, e depois ela tem uma coisa que, assim, cortar um pouquinho do cabelo, assim, e depois esse cabelo jogado no rio, né? Então ela cortou um pouquinho de cabelo de cada um que estava no retiro, assim. E daí, quando ela vai cortar o cabelo, ela pergunta, você quer mesmo tomar esses votos? E daí você tem que responder sim. Aí ela corta o cabelo. E ela falava com uma alegria, ela perguntava com uma alegria para cada um que chegava na frente dela. Eu fiquei chorando, eu e a Estela, eu lembro Estela Santini, nós duas chorando, assim, porque cada pessoa que chegava na frente dela para receber os votos era como se fosse a única, e a primeira e a única pessoa que ela estava vendo naquele dia, sabe? Com a mesma alegria, como se estivesse recebendo a gente na casa dela, né? Porque seria mais ou menos isso, né? Por meio dessa cerimônia, você entra no budismo, né? Você é como se você... A cerimônia é super bonita, naquele momento você se torna um filho do Buda. Se fala, né? Porque não é que a gente entra para alguma coisa, mas é como se naquele momento a gente começasse a reconhecer a nossa natureza verdadeira e a gente entrasse no caminho, né? E é uma cerimônia, então tem todo um simbolismo, né? Não é nenhuma coisa assim, não é nenhuma associação, nada disso, né? Mas tem um simbolismo de a gente se dispor a entrar no caminho, voluntariamente, inclusive, né? Então, era como se a Jitsuma estivesse recebendo cada um no caminho budista, sabe? Coisa mais linda do mundo aquilo. Então, quando tiver uma coisa dessas, e ela também explica que quando a gente toma refúgio, a gente não está tomando refúgio no professor, sabe? Então, ninguém precisa se preocupar, agora eu sou aluna de tal pessoa, vou ter que seguir tudo que ela manda. Não é nada disso. A gente está tomando refúgio no Buda, seja lá qual for o professor que esteja lá na frente nos dando refúgio, né? A gente está tomando refúgio no Buda. Então, depois, qualquer professor que aparecer e der ensinamento, para nós é a mesma coisa, é um Buda dando ensinamento para a gente, né? E a gente entra voluntariamente, assim, não é uma obrigação, é uma alegria, né? Falar, que bom, encontrei o caminho que faz sentido para mim, né? É super bonito, assim. Então, quando vocês ouvirem dizer que algum mestre está dando votos de refúgio, se vocês quiserem, vocês vão lá e tomem os votos de refúgio, né? Porque é como se fosse uma bênção que a gente está recebendo dos mestres também para praticar o caminho, né? Não tem nenhum problema. E também se a gente, uma hora, matar alguém, ou fizer alguma coisa absurda assim,
A gente pode sempre renovar os nossos votos, né? Se arrepender no sentido de falar, putz, eu não queria ter feito isso. Matar não, tô brincando, né? Tô brincando, nada, espero que nenhum de nós aqui cometa uma coisa dessas assim, porque, né, melhor não, né? Mas se a gente transgredir algum dos votos que a gente fez, a gente tem sinceramente, esse arrependimento de não de se arrepender, não de se culpar, né? De pegar o chicotinho e se culpar, mas de se arrepender no sentido de reconhecer e falar, pai, isso não era o que eu queria ter feito. Eu não queria ter agido assim, realmente, do fundo do meu coração. E eu renovo meu voto de não fazer isso outra vez. Para nós mesmos, não é na frente do padre, não é na frente do lama, para ninguém, né? Para nós mesmos, é uma coisa interna, é uma prática nossa, né? E assim a gente vai avançando, né? O ponto é que se a gente não cometer essas ações não virtuosas, que chamam budismo, nosso caminho é mais fácil, nossa mente se perturba menos, sabe? É um processo mesmo interno, assim, não é na frente de ninguém, a gente não vai precisar confessar para ninguém, para nenhuma pessoa que não seja a gente, né? É uma coisa muito, eu acho muito bonito, sabe? Muito, muito bonito. E o voto do Bodhisattva também. A gente recebe de um lama, de um professor, de um Bodhisattva, né? Porque quem poderia... Eu, por exemplo, não poderia dar voto de Bodhisattva para ninguém, né? Então, a gente recebe os votos de Bodhisattva de um Bodhisattva que compreende aqueles votos, que corporifica aqueles votos. E é como se fosse, de novo, uma bênção para a gente... Vai com o Buda, meu filho, né? Para a gente seguir o caminho do Bodhisattva, né? Oi, Lina. Fala, querida. Lina, você está com a mãozinha Oi. levantada? É que eu estava abrindo. É que eu tenho uma dúvida. Uma vez teve uma monja aqui, budista, muitos anos, muitos anos. E eu amei tudo que ela falou, fiquei super empolgada. Foi a partir daí que eu comecei a estudar, por minha conta, o budismo, estudar em livros comuns, não estou falando que é estudar budismo. Mas aí ela disse que ia fazer os votos, e eu fui toda feliz da vida, não sei o que, papapá. Mas eu entendi, pode ser que eu tenha entendido errado, por isso que eu queria tirar essa dúvida. Ela me fez entender que, a partir dali, eu não poderia estudar outro tipo de, vamos dizer assim, não é doutrina, outro tipo de filosofia, tá? E, na época, eu estava estudando Vedanta, como eu estudo até hoje, porque eu pratico yoga há muitos anos e gosto, amo Vedanta. E eu achei que eu fiquei constrangida, porque eu não ia parar meu estudo de Vedanta, e aí eu não tomei o voto. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, aquilo sempre ficou na minha cabeça. Ai, que coisa, eu cheguei lá na hora e saí, fiquei envergonhada, enfim, todo mundo disse que não precisava fazer, que eu podia tomar o voto, não sei o quê, mas eu, dentro de mim, eu não podia dizer que eu não ia estudar outra coisa, como eu estava estudando muito Vedanta. Isso existe mesmo? Você tem que parar de fazer outras práticas filosóficas, que eu quero dizer, né? Que você acredita, ou isso foi eu que entendi errado? Pode ser que ela tenha explicado dessa maneira mesmo, né? Porque tem um ponto nos votos, não nos votos de refúgio leigos, né? Mas nos votos de Bodhisattva, que é não sustentar visões falsas, né? E, de novo, assim, é uma forma de proteger a nossa prática. E, agora é difícil, né, dizer o que são visões falsas, mas a rigor, Lina, o mais grave, uma coisa natural, assim, que vai acontecendo, né? Pode ser que daqui a um pouco você se aprofunde no caminho budista e escolha, em vez de você dedicar o seu tempo, sua prática ao caminho do Vedanta, que é maravilhoso, que é maravilhoso, né? Mas pode ser que você escolha se aprofundar mais no budismo, né? Naturalmente, assim. Então, isso é uma coisa que, em geral, acontece naturalmente. Mas, no início, essa recomendação ela é muito importante, Lina, quando a pessoa segue uma doutrina qualquer que envolva algum tipo de crença que é válida nessa doutrina, mas que faz mal para os seres, sabe? Por exemplo, matar bicho em sacrifícios, que não são nem chamados assim, né? Sei lá, como é que fala isso? Rituais, né? Ou em Rituais. rituais,
Então, qualquer tipo de ritual que cause mal para os seres, não dá para um professor falar, não, pode continuar fazendo, porque não tem problema. Porque tem, né? Porque é matar, né? Uma coisa das mais fundamentais, assim. Mas também coisas mais sutis, crenças que são limitantes, muito limitantes, assim, sabe? Tipo, uma das coisas mais importantes do budismo é compreender a lei de causa e efeito, né? Então, se você segue uma visão que é completamente niilista e que não faz mal, que, sei lá, morreu, acabou, né? Então, essas crenças não são compatíveis com o caminho budista. Mas não significa que você precisa largar o Vedanta. Definitivamente não é isso, né? Não é isso. Então, eu fiquei com dificuldade eu imagino. de entender, porque eu não podia fazer uma coisa que eu não ia cumprir de jeito nenhum. Claro. Mas Tá. tem caminhos que são tão compatíveis com o budismo que não dá nem para... Eu, por exemplo, assisto alguns ensinamentos, tem 2 professores que eu assisto ensinamento de vez em quando. Um é o Muji, outro é o Rupert Spira. Eu olho aqui e falo, isso aqui é budismo, é Dzogchen, isso aqui não é outra coisa, né? Mas sem querer ser regionalista, né? Tipo, isso aqui é maravilhoso, então é budismo, né? Não é isso que eu quero dizer, mas é muito compatível, né? Muito compatível, especialmente Vedanta, mas outros caminhos também são maravilhosos, imagina, não é esse o ponto desse preceito, né? A Maria Eugênia também ama o Muji, encontrou com o Muji, deu de cara com o Muji. Coisa mais incrível, né, Maria Eugênia? Não consigo acreditar até hoje nessa história tua. Joia, obrigada pela... Tá bom, lindona. Oi, gente. Né? Maria Eugênia, o Muji é um... Ele é... Qual que é a nacionalidade dele mesmo, Má? Ele é jamaicano, mas ele morou em Londres muito tempo, né? Mas é amor, é por amor. É uma coisa. É muito amor. E ele mora no interior de Portugal, né? Então, a Maria Eugênia trombou com ele lá, numa lojinha. É lindo demais. Nossa. Ele é maravilhoso. Muito especial. Também é Dzogchen na veia, eu acho, né? Advaita Vedanta. Advaita Vedanta. Coisa mais bonita, né? Então é isso, fofurinhas. Então os votos a gente toma, segue da melhor maneira que a gente puder, e caso a gente quebre, a gente renova os votos, né? Isso eu acho bem bonito também, bem compassivo, porque a gente vai quebrar. Tem coisa que a gente vai quebrar, como o Norman Fischer está falando aqui. Por quê? A visão do caminho do Bodhisattva, ela vai muito além desta vida. Isso é uma coisa bem importante também para a gente, né? Não faz muito sentido a gente pensar no caminho do Bodhisattva e, ao mesmo tempo, acreditar e tomar como única possibilidade o fim da nossa existência na morte deste corpo. Não faz sentido. Então, a gente precisa refletir sobre isso, assim, aos poucos, e, como diz o Alan Wallace, pelo menos tomando a coisa da vida além da morte do corpo, né, da continuidade da consciência para além da morte do corpo, como uma hipótese de trabalho, ele fala. Né? Ele fala assim, vamos supor que seja assim, que a consciência continue, né? O que eu faço, pessoal? Porque, olha, vamos supor, né? Eu acho isso muito sério, uma reflexão muito séria, assim. Se eu imagino que a consciência continua, o que eu deveria estar fazendo e não estou? Se a consciência continua, o que continua? E como é que eu posso me atrapalhar numa vida futura e como é que eu posso me beneficiar numa vida futura? Então, por exemplo, uma boa aspiração para uma vida futura, para mim, por exemplo, é encontrar o Dharma mais cedo, porque eu encontrei tarde, na minha visão, né? Quer dizer, sei lá, acho que eu conheci o Lama Santen. Peraí, vamos um pouquinho para trás. Eu fiz contato com o Thich Nhat Hanh, com os ensinamentos do Thich Nhat Hanh, que foi o primeiro contato que eu tive com o budismo, em 2001, né? Eu já era velha. Quer dizer, eu podia ter feito antes isso, né? Então, eu perdi um pouco de tempo, eu acho, sabe? Eu podia ter encontrado antes. Então, uma aspiração boa para a próxima vida é que eu encontro o Dharma mais cedo, né? E o que é o barato dessas aspirações que a gente faz? O Alan Wallace, ele fala de um jeito tão bonito, ele fala que é como se fosse um anzolzinho que a gente joga lá na vida futura, sabe?
E aquilo pode ser que, quando acontecer, né? Porque uma coisa que aconteceu comigo, quando eu encontrei... Primeiro, os livros do Thich Nhat Hanh faziam muito sentido para mim, mas quando eu encontrei com o Lama Santen a primeira vez que eu assisti ensinamento do Lama Santen, eu juro para vocês, eu tinha uma sensação de estar matando as saudades, sabe? Eu pensava assim, eu pensava ao mesmo tempo, eu falava, que coisa louca, eu falava assim, nossa, que saudade que eu tinha disso, sabe? Não é do Lama San, não é essa coisa de reencontro que nem na visão espírita, não é isso que eu sentia. Era assim, nossa, que bom que eu estou ouvindo isso outra vez, aquilo era muito familiar para mim, que bom que eu encontrei, era impressionante, era uma saudade, vontade de matar a saudade, só tá tirando flecha do coração, a lindeza. Era uma sensação de estar matando a saudade. Então, eu acho que eu já fiz essas aspirações em outras vidas, sabe? Então, isso é como se fosse, né, que nem o Lama fala, que você atira um sol lá na vida seguinte, daí a gente vai, de alguma forma, alguma coisa vai puxar a gente para lá. Ou, que nem aconteceu comigo, quando você encontrar por acaso com aquilo, você vai falar, que legal! E vai ser como se fosse a primeira vez, possivelmente, né? Porque a gente não tem essa... Eu estou falando por mim. Eu não tenho essa habilidade de lembrar de coisas que me aconteceram em outras vidas, mas é como se eu falasse, ai, que legal! E a gente tem uma sensação de familiaridade, mas ao mesmo tempo a gente parece que é muito novo, que legal, deixa eu anotar, como se fosse a primeira vez. Mas possivelmente não é. Então a gente tem essas coisas, né? Que a gente pode começar a refletir, o que faria sentido, né? E se a gente pensar, bom, o que segue com a consciência, né? Seguem os nossos karmas, para o bem e para o mal, né? Então, porque os karmas é como se fossem umas marcas, né? A Lina falou assim, tem uma mestre yoga que diz que quando ouvimos ou lemos algo e gostamos muito, seria porque nós já tínhamos ouvido isso em outras vidas. Possivelmente, tem uma certa familiaridade ali, né? Que nem sabe explicar direito, assim. Que bom, que isso nos atraia, né? Mais rapidamente, no meu caso. Então, os nossos karmas seguem. Então, que karmas que a gente poderia se livrar de uma vez por todas, né? Nessa vida, assim? E que karmas que a gente poderia cultivar. E no sentido não de karma, mas de qualidades, né? Que a gente poderia cultivar. Então, as qualidades de amorosidade, compaixão, isso segue com a gente. Então, uma vez o Geshe Pende fez essa pergunta, qual que é o seu plano para a vida futura? O que vocês estão fazendo? O que vocês estão planejando para as vidas futuras? Eu falei, nossa, que pergunta mais desgraçada de responder. Então, isso é uma coisa séria, né? Então, os votos de Bodhisattva são votos lá no futuro, que a gente espera que não seja muito distante, mas são, né? Votos para o futuro. Então, vamos ver mais um pedacito aqui. Então, o Norman Fischer vai contar a história dele agora, né? Com respeito aos votos. Então, isso é certamente verdadeiro no meu próprio caso. Primeiro, tomei os votos de Bodhisattva meio casualmente. Não realmente compreendendo o que era. Geralmente, a gente é assim. A gente toma, depois a gente vai ver, nossa, que difícil que é isso aqui, né? Mas faz parte, porque com o passar dos anos, fiquei mais e mais sério sobre eles, vendo que sim, eu estava realmente tentando o meu melhor para viver desse jeito. Interessado nos outros, indo além das minhas pequenas necessidades. Então, os votos vão se complicando porque a gente vai entendendo melhor o caminho, né? Então, é natural que os votos fiquem mais complicados, né? A gente vai compreendendo, né? Os votos que eu mencionei no capítulo 3, votos de praticar os 16 preceitos do Bodhisattva, são importantes formas do voto Zen. Quase todo mundo que eu conheço que fez votos de praticar esses preceitos foi profundamente afetado por isso. Tomar um voto é uma cirurgia na alma. Você remove o compromisso de se preocupar só consigo mesmo e insere o voto nesse lugar. Como resultado dessa cirurgia, você se torna um tipo diferente de pessoa. Você não é mais uma pessoa normal, que considera o cuidado e a proteção de si mesmo e dos mais próximos como o mais importante. Em vez disso, você se torna uma pessoa extraordinária, fora do comum, né? Não
Não para aumentar o nosso orgulho, não é isso, né? Mas é extraordinário no sentido de não ser o senso comum. Preocupado em reduzir o autocentramento, estabelecer amor e interesse por todos, sem exceção. Aqui eu fico pensando assim, né? A gente sempre pensa, peraí, eu nunca vou... Como é que eu vou deixar de amar as pessoas à minha volta, os mais próximos, a minha mãe, no meu caso, minha irmã, meu irmão, minha mãe, meus sobrinhos. Mas não é esse o ponto. É fazer o voto a gente nivelar por cima, não por baixo. Não assim, agora eu vou me importar com os meus sobrinhos do mesmo jeito que eu me importo hoje com meu vizinho, que eu nem sei o nome. Não é isso. É o contrário. Meu sobrinho está aqui, né? É eu pegar o vizinho e trazer para esse nível também, se for possível. De amor, não de apego, de amor. Né? Desejar do fundo do meu coração que esses dois seres sejam felizes. O meu sobrinho e o vizinho que eu não sei o nome. Não é trazer para baixo. O meu sobrinho para daí ficar no mesmo nível do vizinho, né? O Matias Ricardo, uma vez ele falou assim, que o Dalai Lama, né? Que para nós é um exemplo mais perfeito que a gente tem no planeta nesse momento, para os budistas, né? E também tem outros, obviamente, mas para nós, o Dalai Lama, o Matias Ricardo falou que ele é como o sol, né? Ele brilha igualmente para todos, mas quem está mais perto se esquenta mais. Eu achei tão bonitinho isso, que é óbvio, né? E mais perto também não significa fisicamente, né? A gente pode estar muito perto de um mestre como esses, ouvindo os ensinamentos dele, lendo os ensinamentos dele, praticando os ensinamentos dele, como se ele estivesse todo dia no nosso coração, né? Muito próximo. Aí se esquenta mais, né? Achei muito bonitinho isso. Mas ainda assim, eu acho que quem mora com ele se esquenta mais também. Para o bem e para o mal, porque diz que ele é terrível. Ele não dá trégua para ninguém, assim, ele não deixa ninguém se acomodar muito no autocentramento, né? Diz que ele é terrível. Mestre, né? Mestre é sempre difícil. A gente acha que é maravilhoso ficar por perto dos mestres, né? Mas tem um negócio que faz que queima um pouco, né? Também. Ficar muito próximo dos mestres, né? Queima um pouco. Ai, ai. Mas é assim. Então, é claro que uma vez que você se torna esse tipo de pessoa, você não consegue não notar que você não é diferente de ninguém. Como qualquer um que tenha tomado os votos do Bodhisattva pode confirmar, apesar de que tomar os votos mude sua vida, ao mesmo tempo você permanece o mesmo. A gente quer, mas a gente ainda não consegue, né? Então, seu autocentramento não desaparece simplesmente de repente. Né? A gente toma os votos do Bodhisattva e daí, pronto, agora eu sou um Bodhisattva. Apesar da cirurgia na alma, ele permanece exatamente como antes. A diferença é que agora você reconhece pelo que é. E fica claro, ou pelo menos quase claro, que o seu compromisso é ver pela lente do voto. Em vez de afirmar, defender e reforçar a si mesmo, você agora vê que a melhor coisa que pode fazer pelos outros e por você mesmo é admitir que, como todo mundo, você é um escravo do ego. E o seu empenho é se libertar dessa amarra. O voto muda suas prioridades, estabelecendo você no longo caminho da expansão. É bem bonito isso, né? A gente não... Às vezes eu fico muito impressionada, assim, como é que a gente... Como é que é difícil para a gente, né, entender o quanto faz mal para nós se enxergar separado dos outros, né? Ou seja, duas coisas. Primeiro, se enxergar separado dos outros, que é a mente da fixação ao eu, que o Gespen ensina, né? E a mente do autocentramento, assim, da autoapreciação. Então, tem um eu que sou separado aqui, que, na verdade, é um grande eu, então tem eu e os meus, né? Os meus mais queridos, assim. E uma camada, assim, de autoproteção, sabe? De autoimportância. Oi, Márcia, abriu o seu... Você quer falar? Tá, porque tá dando eco, porque ela tá junto com o Ricardo. Aí dá eco. Acho que tá fechado. Marcinha,
Mas sim, você está abrindo seu microfone, mas está dando eco, então... Fala, Rick. Já fechou. Não, se ela quiser falar, não sei como é que vocês têm que fazer aí. Não, apertou aqui o botão do celular. Tá bom. Então, né, a gente não entende diretamente, assim, né, como é que é. A gente nem entende por que o Dharma fala tanto disso, né? A gente não consegue ver uma outra forma de existir além de... Ué, só um minutinho, deixa eu ver um negócio aqui. Ai, que engraçado. Agora que eu notei numa foto do Alan Wallace que eu achei que era um risco na foto, mas não é, é o fio Agora que eu vi esse fio, é o fio do microfone. Aí tinha a impressão que tinha um risco na foto. Agora que eu vi o fio, faz, sei lá, a vida inteira tá a foto aí, agora que eu vi o fio. Eu achei que era um risco agora. Acho que é do jeito que eu tô lendo. Então, esse autocentramento, a gente não enxerga diretamente, a gente não consegue se livrar dele diretamente, né? Então, esses ensinamentos do caminho do Bodhisattva vão deslocando o nosso foco mesmo. Aí, quando a gente vê, o eu já não está tão poderoso, tão forte, tão dono das coisas, né? Porque a gente está colocando os outros seres num plano um pouco mais elevado, pelo menos. Idealmente, num plano mais elevado do que o eu. Então, os seres são mais importantes do que eu. Esse é o caminho do Bodhisattva. Os seres são mais importantes do que eu. Aí o efeito desse caminho, que a gente pode achar muito estranho, né? Tem um dia, depois que a gente terminar o livro do Norman Fischer, a gente podia... ou se vocês quiserem entrar no grupo da quarta-feira, que a gente vai chegar um momento que a gente vai estudar isso também, quarta-feira à noite, que é o treinamento da mente, né? Então, os 8 versos que transformam a mente. A gente olha para aqueles versos e fala, meu, isso é muito esquisito. Eu vou olhar o outro como sendo o ser mais supremo e eu vou ser inferior em todas as situações. A gente acha aquilo muito estranho. Mas o efeito disso é justamente a gente se livrar desse aprisionamento, que a gente não acredita que é um aprisionamento. A gente acha que a gente precisa se defender, que a gente precisa se colocar acima dos outros. Só que os lamas estão gritando para a gente de tudo que é jeito, que a verdadeira felicidade é se livrar do eu, do aprisionamento do eu, né? Mas a gente não entende, não dá para a gente entender tão obviamente assim, né? Aí fica assim, os professores falam assim, então quando esse eu aí surgir, você tira uma foto dele. O Eric fez isso no domingo. Tira um selfie do eu. Não é de você, do seu corpo, do eu. Esse euzinho que surge ali. Quando a gente está irritado, assim, que alguém acusa a gente injustamente, né? Ele mandou a gente tirar uma foto desse eu aí. Muito engraçado, esses métodos do Eric são maravilhosos. Carmen, é um grupo de treinamento da mente. Eu vou colocar aqui o... eu coloco o link lá no nosso grupo do WhatsApp, tá? Do grupo de quarta à noite. É um grupo de treinamento da mente. A gente está estudando um texto, depois... A proposta é a gente estudar textos vários, assim, mas todos sobre treinamento da mente. Então, é isso, não? Os votos do Bodhisattva, eles nos ajudam a gente ir sem perceber muito, né? Quando a gente coloca o outro na frente, porque a gente tem essa intenção de beneficiar, de livrar do sofrimento, a gente vai colocando os outros na frente. Isso vai enfraquecendo, porque a gente vai ficando feliz com isso, né? Estranhamente, quando a gente coloca o outro na frente, aquilo dá uma felicidade, que é a felicidade genuína, né? A felicidade genuína não é aquela que a gente fala assim, consegui o que eu queria, e agora eu vou cuidar para isso não estragar, para isso não mudar. Agora eu consegui estar na situação que eu queria estar, e agora eu vou gastar toda a minha energia para isso nunca mudar. Não vai dar certo, pessoal, vai mudar, né? Então, essa felicidade que vem de a gente conseguir ajudar o outro, não tem problema nenhum com ela é verdadeira, né? Só que até a gente entender isso leva um tempo. Então, o caminho do Bodhisattva vai levando a gente nesse sentido sem a gente perceber direito. O que vocês acham, pessoal? Estou falando demais hoje. E não vai dar tempo de botar vocês na salinha, né? Desculpa. Mas a gente está numa salinha aqui, mais ou menos, né? O que vocês acham dessa história
do voto, assim, né? De a gente tomar pelo menos algumas premissas, fazer votos que fazem sentido para a gente, né? E pautar as nossas ações, assim, se lembrar deles, né? Fala, Tamini, fala, querida. Essa coisa do voto, né? Eu hoje acho assim que hoje depois de estar estudando e na Sanga de Teresópolis há, sei lá, mais de 5 anos, eu hoje me sinto assim, eu tomaria um voto hoje, sabe? E essa coisa de familiaridade que você falou, de repente ter um ensinamento e dizer, puxa, eu estava com saudade disso, né? E de você achar que foi tarde. Imagina eu tenho 74 anos, então eu devo ter feito, assim, o meu karma amadureceu essa coisa de eu poder ouvir os ensinamentos aos 70 e 68, por aí. Então foi muito tarde, e eu tenho essa expectativa, quando eu penso na minha consciência continuando em outros momentos, depois da minha morte, eu tenho essa expectativa de que venha mais cedo, que eu entre em contato com esses ensinamentos o mais cedo que eu puder, que eu nasça de pais budistas. Então, faz essa prece, sabe? Para você mesma, assim. Essa aspiração, que a gente chama de aspiração, né? De aspiração, eu faço muito essa aspiração, mas eu gostaria, assim, de tomar um votos que eu já tomo, assim, no meu cotidiano. Hoje eu vou ter só pensamentos positivos, não vou ter nem sentimentos negativos contra ninguém. Eu faço isso todos os dias. Maravilhoso, você já tomou os votos. Porque o que eu estava comentando com vocês essa coisa oficial, a cerimônia, assim, né? Eu nem sei, a cerimônia eu nem sei onde buscar. Olha só, o Lama Santen, a cerimônia que o Lama Santen faz, ela é muito menos tradicional, mas é linda de morrer. Porque, já que você está na Sanga de Teresópolis, vai ter um dia que o Lama Santen vai passar pelo rio, você sai correndo, vai lá e pede para ele fazer a cerimônia da tomada de refúgio. Ele fica de frente para o altar junto com a gente e recita os mesmos versos que os alunos do Buda Sakyamuni recitavam. Uau! É lindo, é lindo, é lindo. A gente nem sabe direito o que está sendo falado, a gente sabe, né? Porque depois a gente lê a tradução, mas na Sadhana do Seb tem. É a coisa mais bonita. E não tem corta cabelo, nem faz voto, não tem nada disso. Voto formal, nada disso. Mas você toma os votos junto com o Lama Santen na frente do Buda. É a coisa mais bonita do mundo, né? Imagina. Mas, querida, a gente pode, independente da cerimônia formal, a gente pode fazer os votos como você tem feito, né? Isso é muito maravilhoso. É mais importante do que cerimônia formal isoladamente, né? Porque uma coisa é você ir lá participar de uma cerimônia, outra coisa é você todo dia fazer um voto, né? De não seguir. Na verdade, Tamini, você não tem como controlar o que vai surgir na sua mente, né? Que tipo de pensamento vai surgir. Mas você tem como escolher quais você vai nutrir e quais você vai soltar, deixar passar. Isso é um voto, assim, talvez seja o melhor voto do mundo, esse, né? Porque a partir de todos os dias. Isso é maravilhoso, amiga. É a única coisa que eu peço nas minhas meditações e tudo, quando eu vou... A minha motivação é só essa. Maravilhoso. E aí, se ao longo do dia, você fica mais atenta, né? O bom de fazer um voto é que quando... Eu vou falar uma coisa importante aqui. O ensinamento do Eric, que eu acho precioso, assim, do Eric Pemakunza, que está dando body training, que eu já arrastei muitas pessoas, mas muitas eu não consegui, e não sei se pode ainda. Eu estou tentando descobrir. Eu não sei o que acontece com o assistente dele. Se você faz 2 perguntas, ele responde só a última. Impressionante, acho que eu tenho que fazer uma por vez para ele poder responder o que eu pergunto, porque se eu faço 2, ele só responde a última. Não consigo entender. Bom, mas enfim, eu perguntei se dá ou não dá. Ele não deve saber, na verdade. Vamos ver. Mas eu vou... Mas o ensinamento dele, que eu acho uma estratégia, assim, uma coisa tão bonita, porque a vida vai servindo de apoio para a gente. Ele fala assim, a gente tem uns votos que ele propôs, né? Que ele chama de 4 flores. Que coisa mais maravilhosa. A flor da imparcialidade,
Eu vou contar para vocês quais são as flores, mas depois a estratégia que ele usa pode ser aplicada para qualquer tipo de voto que a gente queira fazer. Mas eu vou falar as que ele ensina para não ficar uma coisa pela metade. Assim, as que ele ensina, assim, a imparcialidade. Então, toda vez que a gente... Peraí, não, vou falar as 4 flores. A imparcialidade, o amor, a bondade, a compaixão, a não agressão, que é uma coisa um pouco mais séria, né, do que a bondade amorosa e tal, a não agressão de nenhum tipo. E a última, que é a mais difícil, que é mais aberta, que assim, é manter uma mente completamente aberta, livre de pré-conceitos. Mente aberta. Então, essas são as 4 flores. Aí a técnica que ele usa, a estratégia que ele usa para a gente manter, para a gente nutrir as 4 flores, escolher nutrir as 4 flores, é assim, todo momento que aparecer na sua frente o oposto, você faz essa aspiração. E ele faz de um jeito tão bonito, ele fala assim, que esta mente e as mentes, que nesta mente, em todas as mentes, possa haver mais momentos da flor. Então, por exemplo, a flor da imparcialidade, né? Toda vez que a gente notar o oposto na nossa vida, estamos fazendo alguma coisa, parcialidade, vocês entendem, né? Primeiro, nível mais grosseiro, todos os ismos, racismo, sexismo, lá. Toda vez que isso surgir, que a gente perceber na gente e no outro, em vez de a gente julgar ou a gente, sei lá o quê, a gente faz essa aspiração, que possa haver mais momentos de imparcialidade. Gente, isso não é lindo? Porque, assim, a vida vai servir de lembrança para a gente das 4 flores, ou dos nossos votos. Então, essa estratégia de notar o oposto, e na hora que o oposto surge, né, a gente faz esse voto, ou formula essa aspiração, né? Na verdade, não é nem um voto nesse caso, é formular uma aspiração. E a forma como a gente formula essa aspiração, do jeito que o Eric está ensinando, é muito bonita, porque não tem nenhum julgamento, não tem nenhuma diferença entre eu e o outro, porque, assim, toda vez que você notar o oposto, em você mesmo ou no outro. Então, esse jeito de quando você nota o oposto, por exemplo, alguém sendo parcial, alguém sendo racista, alguém sendo sexista, ou a gente sendo racista ou sexista, ou qualquer dessas parcialidades mais grosseiras, ou toda vez que a gente prefere alguém do que outro alguém, prefere um alguém do que um outro alguém, isso é ser parcial. Toda vez que a gente trata alguém de uma forma diferente do que a gente trata as pessoas que a gente ama, isso é ser parcial, né? Então, toda vez que a gente notar isso acontecendo, a gente aspira que nesta mente, em todas as mentes, possa haver mais momentos de imparcialidade. É bonito isso. Então, se a gente, né, realmente fizer esse voto de escolher seguir os nossos votos, sejam eles quais forem, né? Então, a gente vai ficar mais atento durante o dia. E quando o contrário aparecer na nossa frente, a gente vai ver, né? Se a gente não tiver essa intenção inicial, a gente nem vê. Ou a gente vai ver, vai julgar, falar, puta, desgraçada, racista, maldita, sei lá, o que a gente vai fazer, né? A gente vai ficar com raiva daquele comportamento, né? Fala, Carlinha. Eu estou pensando uma coisa assim, isso também não pode favorecer também esse autocentramento quando a gente acha que a gente está fazendo todos esses votos, sendo... Pode, com certeza pode. Bondosa. Isso pode... Tá dando uma interferência, não estou te ouvindo, Cá. Como é que a gente pode atender? Deixar o microfone. Tá me ouvindo? Tá dando uma interferênciazinha. Ah, é? É. Mas eu entendi que se a gente não pode ficar autocentrada, sim, chama materialismo espiritual isso. Daqui a pouco a gente criar uma identidade, vê se é isso que você está perguntando, a gente criar uma identidade do Bodhisattva, que é o máximo, que é melhor que os outros, que não sei o quê. Pode, com certeza pode. Cara, a gente pode se atrapalhar de tudo que é jeito, né? Inclusive assim, né? Mas tá bom, quando a gente notar, a gente procura soltar, né? E purificando,
né? Tornando os nossos votos mais puros, verdadeiros mesmo, né? Mas vai acontecer, a gente também pode começar a se achar muito melhor que o outro, porque afinal de contas a gente tomou o voto do Bodhisattva, né? Que é, putz, é o oposto do voto do Bodhisattva. Sabe o que é bom quando acontece isso com a gente? Quando se lembrar dos grandes Bodhisattvas, assim, né? Tipo, perto do Dalai Lama, por exemplo, o que eu sou, né? Assim, em termos de bodhisattvas, porque teve uma vez que a história do orgulho, né? Isso tem a ver com orgulho, com você criar um orgulho porque você está se achando. E uma forma de combater o orgulho, tem duas formas bonitas de combater o orgulho, eu acho. Uma é você ter a devoção por seres que estão muito além da gente no caminho, né? É cultivar essa devoção. Falar, o Dalai Lama, o Lama Santa, o Lama Long Wallace, o Norman Fischer, sei lá, todos os professores que tiver contato, que estão bem à frente do caminho, né? A gente olha e fala, estou começando, né? O que eu estou me achando aqui? Imagina essa, né? Imagina se o Dalai Lama tiver orgulho proporcional à realização dele, imagina, ele seria insuportável, né? Então, a gente não tem que cuidar mesmo. E uma outra coisa que eu acho que protege a gente do orgulho é a gratidão. Sabe? A gente teve a boa sorte de receber ensinamentos, a gente teve a boa sorte de ter sido cuidada até chegar nessa situação que a gente pode receber os ensinamentos, né? Se a gente não tivesse sido cuidada, se a vida tivesse sido mais difícil para a gente não estaria aqui agora, a gente estaria tentando ganhar o almoço de hoje, sabe? Então, a gratidão pode também nos salvar, mas certamente é um cuidado que a gente precisa ter ao longo do caminho. O Alan Wallace conta essa história, uma história de orgulho, que ele chegou em Dharamsala e ele era jovenzinho, ele devia ser insuportável mesmo quando ele era jovem, porque ele é brilhante, né? Uma pessoa brilhante, e com 20 anos de idade, devia ter 0 de maturidade ainda, né? Então, devia ser muito difícil. E o que aconteceu com ele foi que, rapidamente, ele conseguiu aprender tibetano, e aí entendia os ensinamentos e começou a dar explicação para as pessoas que chegavam em Dharamsala e não entendiam tibetano. Então, ele começou a traduzir, começou a explicar um pouquinho das coisas que ele sabia, e daqui a pouco ele começou a se achar. Falei, eu sou demais. Porque, imagina, recém cheguei, já estou aqui dando ensinamento. Aí ele foi conversar com o Dalai Lama, porque ele tinha essa possibilidade, ele tinha sido ordenado pelo Dalai Lama, e ele tinha essa possibilidade de marcar uma hora para conversar com o Dalai Lama. Mas ele achava até aquele momento que não tinha muito o que falar com o Dalai Lama, né? Não tinha muito o que perguntar. Ele não ia usar o tempo do Dalai Lama, assim, à toa, né? Mas quando ele começou a se achar, ele achou que isso era um bom assunto para conversar com o Dalai Lama. O Dalai Lama falou assim, olha, imagina que você está morrendo de fome e você bate na porta de alguém para pedir comida, e a pessoa fala assim, entra aqui, por favor, olha, pode se servir. E aí tem um banquete ali para você se servir, né? Aí você come do bom e do melhor, quanto você quer, até que você se satisfaz completamente. Aí o Dalai Lama perguntou, nesse caso, você se sentiria grato ou orgulhoso? Aí, grato, né? Logicamente, grato, né? Então, pois é, você chegou aqui com fome, com sede de Dharma. E foi oferecido me dá vontade de chorar. E foi oferecido um banquete para você, de Dharma, de ensinamentos. Você se sente orgulhoso ou grato? Game over, né? Porque não tem o que falar. Você se sente grata, né? Então, a gente teve essa boa sorte de mais cedo ou mais tarde, né, Tamini? Eu e você também temos a mesma sensação, né? De mais cedo ou mais tarde a gente ter encontrado com esse caminho, né? Que vai nos levar à liberação de todo sofrimento. A gente vai se sentir orgulhoso disso? Ai, como eu sou demais, que eu estou seguindo esse caminho. Estou no primeiro passo desse caminho que vai me levar ao fim do sofrimento, graças à bondade, à compaixão de todos os seres, especialmente todos os nossos professores. A gente vai se sentir orgulho. É ridículo, né? Teve uma vez que um aluno chegou para o Shagdu Rinpoche e falou isso. Falou assim, Rinpoche, eu estou aqui me debatendo com uma questão, eu estou me sentindo um pouco orgulhoso de mim mesmo, assim. Estou me sentindo orgulhoso, assim, né? Porque o Shagdu olhou bem nos olhos dele, mas assim, com todo o amor do mundo, assim, sabe? Olhou bem nos olhos do cara e falou assim, orgulho de quê, meu filho?
Pensa se essa pessoa alguma vez na vida conseguiu sentir algum orgulho de alguma coisa, né? Então, o orgulho no sentido de reconhecer as próprias virtudes é maravilhoso, assim, sabe? Nesse sentido, né? Reconhecer as próprias virtudes, as próprias habilidades, isso é maravilhoso, porque a gente se apropria delas e daí a gente pode oferecer, né? Enquanto que se a gente fala, ah, não, eu não sei isso, não conheço aquilo, não posso isso, não posso aquilo, a gente nunca oferece nada, né? Então, isso não é bom para ninguém, né? Mas reconhecer as próprias qualidades, a gente pode oferecer. E na mesma hora, reconhecer que essas qualidades só foram desenvolvidas porque a gente teve muito apoio de muitos seres, isso salva a gente do orgulho, desse autocentramento, né? Era isso, Cá, que você estava perguntando? Era, né? Mas sempre a gente sempre vai poder se trabalhar. Agora tem um livro bem bonito do Trungpa Rinpoche sobre isso, chama Materialismo Espiritual. A Carol falou assim, mas talvez até essas qualidades seja melhor a gente perceber com gratidão, claro, com certeza a gente deve perceber com gratidão, porque a gente elas vão ficando puras, né? Livres do orgulho, sei lá, do desprezo, né? Desprezo é primo do orgulho, né? Porque se a gente tem orgulho, a gente olha para o outro de cima para baixo, assim, isso é um grande obstáculo para a gente. O Geshe Pende fala que o orgulho é um dos maiores obstáculos, porque você não aprende nada mais. Você acha que você já sabe tudo, né? É o pior obstáculo que a gente pode ter no nosso caminho. A Ivone, acho que não percebeu que o encontro era às 8 e chegou agora. Então, Ivone, tem uma má notícia. A gente está encerrando. Desculpa, amiga. É que tem o encerramento do Retiro com a Lama Santa. É que como a Lama Santa se atrasa, eu não me preocupo muito, né? Mas já tem que encerrar. Mas a semana que vem a gente volta para as 9, tá, querida? Obrigada. Peninha, que você chegou agora. Foi bom, foi um encontro sobre os votos, foi legal discutir isso. Mas eu vejo a gravação. Ah, tá bom, queridona. Então, a gente parou agora em integridade. Deixa eu marcar aqui para a gente voltar na semana que vem. E a gente, então, faz o voto de seguir o que nosso coração mais profundamente deseja cultivar, assim, né? Que a gente possa encontrar todas as oportunidades para se lembrar disso, se lembrar dos nossos votos que vêm lá do fundo do nosso coração, reconhecer esses votos e fazer o que for possível para seguir esses votos, com amor por nós mesmos, com gentileza com a gente mesmo, né? E com a motivação mais correta, que é a motivação dos nossos votos é sempre beneficiar a todos. Então, essa motivação, ela nos protege do autocentramento, nos protege de desistir, né? Porque a gente vai sempre ver a necessidade de apoiar, de ajudar as pessoas queridas e os seres todos. A gente possa corporificar os nossos votos todos os dias, em todos os momentos. Que eles nos livrem cada vez mais do nosso autocentramento. E que a gente se ajude, né, amores? A gente está aqui para se ajudar, né? Para se apoiar. Esse é o sentido da sanga, né? Bom, queridas e queridas e Ricardo. Queridas e Ricardo. Então, boa semana para vocês. Eu vou postar lá no nosso grupo, o link do grupo de quarta-feira à noite, tá bom? Aí quem quiser entrar hoje já tem. Beijos, amores. Beijo. Tchau, tchau.